poucas pessoas no Brasil que conhecem alimentação saudável, estudam alimentação saudável, nunca ouviram falar no nome Flávio Passos. E ele está aqui, ele é um estudioso desse assunto e ele é apaixonado mesmo por isso. E ele tem uma história de vida muito interessante, de busca, quer dizer, ele tem uma humildade de achar que nós estamos todos aprendendo, não tem conhecimento fechado. E já mostrou isso várias vezes e ele reúne pessoas há bastante tempo, não é, Flávio? É verdade. A minha história é uma história de uma pessoa que se viu quase forçada a estudar sobre alimentação, né? Com 15 anos, eu já sofria com síndrome do intestino irritável, um princípio de diabetes, né? Um início, que a gente chama de síndrome metabólica. Eu era obeso, tinha 16 quilos acima do meu peso ideal, sofria com enxaqueca crônica, sempre com dor de cabeça, candidíase sistêmica, transtorno de déficit de atenção, enfim, a vida era ruim. Olhando para trás, você sabe que você tinha tudo isso, mas na época você só não se sentia bem. Muito mal. Eu não tinha esses diagnósticos precisos, né? Mas eu tinha clareza de que realmente a coisa não estava indo bem, até porque eu tinha uns surtos de dor no intestino. De repente eu estava andando, eu tinha que me sentar para dar conta de uma dor que vinha muito intensa. E num desses surtos eu ouvi uma voz dentro de mim que falou assim: olha, ou você faz alguma coisa por você, ou você não vai viver muito. E isso então foi muito forte, muito impactante. Logo depois de sentir isso, eu li uma frase que diz: faça do seu alimento o seu medicamento, né? Uma das muitas traduções possíveis, frase famosa já. E eu percebi que era isso, que a minha dieta composta de macarrão instantâneo, sucrilhos, salgadinhos, refrigerantes, salsichas enlatadas, não estava contribuindo muito para a minha saúde. E aí você fez uma busca, porque eu imagino, infelizmente, né, eu sou médico, então acho que eu me sinto à vontade para perguntar isso, porque eu acho improvável que tenha sido algum médico ou até algum nutricionista que tenha te dado essa ideia assim. Como é que foi? Foi sozinho mesmo ou eu estou errado? Ainda mais naquela época, né? Há 20 anos atrás, né? Imagina. Essa era uma época em que mal se associava saúde com alimento. Agora que começou, de uns tempos para cá, né? Timidamente. Ainda há muita resistência em compreender que aquilo que você come afeta a sua saúde, né? Eu acho que é meio básico essa compreensão, mas muita gente ainda resiste. E eu comecei consultando nutricionistas e recebendo orientações meio que genéricas sobre o que seria uma alimentação saudável, que na época significava cortar gorduras, comer alimentos integrais, comer mais fibras tipo Fibrax, aquelas... sempre algum produto assim industrializado em lugar de comida de verdade, né? Trocar manteiga por margarina e daí por diante. Porque hoje eu vejo que essas ciências que estudam a alimentação e a nutrição estão infelizmente desvinculadas, pelo menos na área acadêmica, da culinária, não é mesmo? Total, né? Total. É assim, existem algumas perspectivas alimentares que normalmente são consideradas em separado. E eu acho que esse é um equívoco, elas deveriam ser consideradas em uníssono, né? Então, você tem a perspectiva do chefe, do culinarista, que tem ali um empenho em criar sabor, degustação, prazer, não se importando muito com os efeitos daquilo, muitas vezes, alguns fazem, e não se importando muito com de onde vem aquele alimento, né? Você tem a perspectiva do nutricionista, que não está tão preocupado com a experiência gastronômica, ele estuda os componentes do alimento, o que ele causa no corpo, o que ele pode trazer para o corpo. Então ele às vezes abre mão do prazer em troca de benefícios para a saúde. Ou mesmo não tendo isso, raramente você vai ter alguém que adora culinária. E eu acho que essas duas coisas, a ciência e a prática, nesse caso, não deviam estar desvinculadas. Total, né? E tem outras perspectivas também. Tem a perspectiva do ambientalista, que está preocupado com o impacto ambiental, de onde vêm os alimentos, não tanto com saúde às vezes, não tanto com experiência, mas está ligado na natureza e nos ciclos de sustentabilidade. Acho que também é um fator que não dá para a gente ignorar em 2017 com tanta gente no planeta. E existe a perspectiva, no caso da indústria dos produtos de origem animal, do vegetariano, do vegano, que se importa com a qualidade de vida dos animais e quer minimizar esse sofrimento, né? Então eu acho que vale a pena levar em consideração todas as perspectivas, né? Eu acho que no fundo
todos têm alguma razão no que estão propondo. E quando você busca integrar todas essas visões, existem outras também, eu acho que você tem uma visão mais completa do que é o alimento. O alimento, ele não é só prazer, ele não é só função, ele não é só sustentabilidade, e ele não é só proteção aos animais. Você consegue juntar tudo num pacote. Eu acho que a gente está caminhando para ir na nossa evolução de consciência. Né? Essa evolução de consciência mais bagunçou do que ajudou, porque na verdade a gente nem deveria pensar tanto, devia usar o que a natureza nos dá, não é mesmo? É verdade. Hoje em dia tem muita informação conflitante, né? As pessoas formatam o seu entendimento a partir de pequenos fragmentos que leem no Instagram, que assistem na TV, que veem numa revista, que escutam numa conversa, e elas acabam se sentindo confusas, porque sem uma estrutura que guia esse entendimento, que mostra o quão simples é, na verdade, né? É uma coisa até intuitiva comer bem, elas acabam, isso pode, isso não pode, mas eu vim em tal lugar que tal coisa faz mal, e aí confunde um estudo que foi mal interpretado, já acha que é uma verdade. As revistas gostam de fazer isso. Tem sempre alguma opinião conflitante. Você ouve alguma coisa fazer bem, daqui a pouco ela faz mal. Realmente tem muita coisa conflitante, muita coisa que a gente lê. E aí, quer dizer, se perde também um pouco o bom senso, se coloca uma coisa soberana no que se diz ciência. Eu não estou criticando a ciência. Como se ela fosse algo fechado, né? Já descoberto, já constatado, e é isso. Alguém fez um estudo. Quanto custa fazer um estudo? Milhões. Alguém pagou, alguém patrocinou. Eu não estou menosprezando os estudos, eu só preciso dizer que pode ter um bias nessas coisas todas. E que às vezes o bom senso pode estar sendo deixado de lado. E que às vezes leva muito tempo para estudos mostrarem, por exemplo, que gordura é uma coisa que é boa. Sim. Eu gosto muito de um exemplo muito recente, né, que saiu na revista Veja com toda a pompa e destaque, dizendo que dietas sem glúten aumentam o risco de doenças sistêmicas profundas, como câncer, doenças cardíacas. Né? Se você analisa um pouco melhor o que está por trás dessa manchete, você percebe que as pessoas que deixam de comer o glúten simplesmente e trocam por alimentos similares sem glúten, elas vão aumentar a ingestão diária do arroz. Elas trocam um carboidrato pelo outro, não mudam muito a dieta delas, só trocam 6 por meia dúzia, que não tem lá o antinutriente glúten, que é o que eles buscam evitar. Ok, o arroz, por conta da poluição global, tem absorvido da atmosfera um percentual elevado de arsênico. Não significa que o arroz faz mal? Não é isso. Né? Mas significa que se você começa a comer o arroz 2, 3 vezes por dia em grandes concentrações, pode ser que o teor de arsênico no seu corpo aumente, e um acúmulo de arsênico com o passar dos anos pode sim aumentar os marcadores dessa possibilidade. E eu ainda acho que isso é muito especulativo. Eu até te diria que não é uma preocupação na hora que você está comendo realmente arroz. O que eu acho, e olha só como a gente fica exposto ao achismo. Você tem ali uma ciência mostrada que, olha, quem come sem glúten tem mais câncer. E aí você tem um monte de gente que nem você e eu achando coisas. E por que a gente acha coisas? Porque não faz sentido. Então, uma das hipóteses é essa, olha, agora você come mais arroz e o arroz está dando isso. Outra das hipóteses que eu gosto muito é que não é nenhuma dessas coisas, que quando você começa a comer aqueles industrializados sem glúten, você está comendo um monte de aditivo químico na tua comida. Não contém glúten, você não está comendo arrozinho. De problemas. Você parou de comer, agora você está comendo o pão sem glúten. Você está comendo tudo agora sem glúten. Claro que isso requer uma industrialização, requer uma manufatura, requer adição de um monte de coisas. Então a gente fica tão vítima disso, que aí a gente lê uma opinião do arroz. E às vezes, que nem você e eu gostamos de mudar de ideia às vezes. Eu também olhei aqui e falei, não, com certeza é o arsênico. Na verdade, não precisa ser ele. De novo, pode ser um scare até pro arroz agora. Então nem arroz pode ser. Então, assim, o que surpreende é essa relação de como se você tirasse o glúten, você tivesse faltando alguma coisa. A gente sabe que o glúten é um nutriente não essencial. O corpo não necessita, não há nada que é necessário no glúten para o organismo. E poderíamos até dizer que existem hipóteses de que o problema essencialmente pode nem ser o glúten, pode ser que o trigo que nós estamos usando não é tão bom. Pode ser também uma outra hipótese, que
agrotóxicos que estão sendo usados nos alimentos nos tornam menos competentes para digerir, entre aspas, digerir, tá? Esse glúten. E outras hipóteses acontecendo, e a gente às vezes está sendo um pouco simplista com relação a isso. Quer dizer, hoje a diretriz é mesmo tentar minimizar o que é pão, massa, doce, porque nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade e está funcionando para quem está restringindo um pouco esses farináceos. Até porque uma visão mais ampla daquilo que a gente chama de saúde, ela não consegue isolar uma causa. Fulano tem câncer por causa de X. É impossível você chegar nisso, né? Você tem determinados fatores que podem ser associados para aumentar um determinado risco, mas não é uma condição obrigatória. Não é que tem causa e efeito tão exata. Fulano fuma, então ele vai desenvolver câncer. Muito bem colocado, porque agora já está tendo um exagero nisso. Ninguém é a favor de coisas ruins, como agrotóxicos, mas também nós temos que ser equilibrados nas críticas. Quer dizer, agora, aquilo dá câncer. Gente, eu sempre falo que sol é bom, mas sol dá mais câncer do que agrotóxico. Entendeu? Tudo depende da moderação, do entendimento da relação. Isso. Então não podemos ser simplistas. Sol também faz muito bem. Agora, chegar e falar, isso aqui dá câncer, foi classificado como classe 2, classe 1 como sol. É difícil, a gente pode usar isso como parâmetro. Agora, o que está acontecendo é que está se jogando para o público informações que ele muitas vezes não consegue processar direito, não é mesmo? Então, essa aqui é a questão. Não se deve usar o conhecimento para fomentar o medo. Você faz grupos, ainda faz isso ou não? Faço grupos, palestras, eu tenho um curso online onde eu apresento as informações. E tudo está sempre evoluindo, né? O próprio curso que eu montei, abriram novas coisas que você faz, só para a gente ter uma ideia, um exemplo. Sim, tem um curso que chama Coma Fora da Caixa, que eu primeiro apresento os conceitos básicos do que é uma alimentação pura e rica, né? Que são as duas estruturas que eu acho que deve ser observada no alimento. Ele não deve poluir o seu corpo com substâncias desnecessárias, mas ao mesmo tempo ele deve dar para o seu corpo tudo que ele necessita para ele ter prosperidade nutricional. Isso é uma base de entendimento, mas aí a gente vai construindo outras variáveis, a individualidade de cada um, tolerâncias individuais, enfim, ciclos do corpo, horários do corpo que ele está mais propenso para determinadas coisas. A gente vai apresentando pesquisas que foram feitas em determinadas áreas que corroboram certos conhecimentos e que quando você experimenta com eles, você efetivamente sente uma diferença, né? Eu convido as pessoas a testarem as coisas. Até porque se tem uma coisa que eu aprendi em 20 anos de pesquisa sobre nutrição, saúde e várias variáveis dentro desse tema, é que não tem um jeito certo que sirva para todo mundo. Olha que interessante. Nesse ponto é muito bacana a gente conversar sobre um assunto que o Flávio é vegetariano. Médio. Mas já foi. Já experimentei o veganismo, o vegetarianismo, pescotarianismo, onivorismo, já experimentei várias modalidades. E você acha... carboidrato, baixo carboidrato, jejuns longos. Isso. E você acha que pode haver uma comunicação entre essas? Porque parecem seitas separadas, né? Para a pessoa entrar na religião. Se você falar que comer carne é bom, vai ter 10 comentários ali falando que, olha, você está comendo cadáver. Então, assim, muita coisa não baseada em ciência. E baseada talvez em uma coisa quase religiosa. Eu não acho errado a religião, eu acho que nós estamos evoluindo espiritualmente, mas enquanto nós estamos nessa encarnação, a gente tem que também olhar para a biologia, não é mesmo? Eu acho isso também. Se tem uma coisa que me deixa triste, quando o ser humano escolhe determinadas coisas para criar separação, né? Então, a gente faz isso em várias instâncias, né? A gente se separa com a nossa religião, a gente se separa com a nossa escolha política, então, nós e eles, né? E agora estão fazendo isso com dietas também. É verdade. Então, eu como de um determinado jeito, que pode ser vegetariano, vegano, low carb, paleo, você escolhe. Então eu sou melhor do que quem não come assim, porque quem não come assim não entendeu. Eu lembro muito bem disso quando eu colocava bastante chantilly, manteiga na minha comida e as pessoas olhavam para mim com um ar, tipo, olha que médico que não sabe nada, né? Que coloca todas essas coisas ruins na comida dele.
Então existe esse preconceito, E aí né? o pessoal usando um chantilly light sintético, né? De Margarina, petroquímicos. margarina petroquímica. Então, Flávio, você também tem uma empresa muito interessante que se chama Pura Vida. Eu fiquei sabendo dela, eu fiquei cliente dela, gosto de vários dos produtos dela. Em particular, me chamou a atenção um deles. Eu não prescrevo normalmente suplementação nem de ômega 3, mas tem gente que precisa, por algum motivo ou por outro, ao menos temporariamente, de suplementação. Eu acredito muito na alimentação, creio que você também acredita. Mas eu fiquei muito impressionado quando eu vi, eu não conheci, eu acho que vocês também não devem conhecer, um ômega 3 de origem vegetal, porque a gente sempre fala e vai continuar falando que a melhor fonte de ômega 3, o ômega 3 que o nosso cérebro usa, está no animal, está na gordura do animal que foi criado solto, e que uma dieta vegetariana não vai ter ômega 3 na forma de DHA, ácido docosahexaenoico, ou ácido eicosapentaenoico, EPA. Mas, para minha surpresa, o Flávio, que pesquisa, descobriu que existe uma forma vegetal de DHA, que é a forma mais legal de ômega 3, e que estudos estão acontecendo mostrando que ele parece ser bioequivalente mesmo. E é de algas azuis, é isso? Por muito tempo, né, acreditou-se no meio de nutrição vegetariano, que eu também estudo todas as perspectivas, né? Eu particularmente não tenho uma religião alimentar, né? Eu acho que todas as escolhas são válidas e que todas as escolhas têm o seu set específico de critérios para dar certo. Acho que vale a pena estudar tudo para poder informar bem, e eu mesmo sou curioso, gosto de aprender. E por muito tempo acreditou-se que o ômega 3 é ômega 3 e tanto faz o tipo, que o ômega 3 da linhaça, da chia, serve para o corpo igual o ômega 3 do peixe ou da gema do ovo, né? E esmiuçando um pouco mais profundamente, descobriu-se que não, conforme você mesmo disse, né? Que o ALA ele tem funções dentro do corpo que são diferentes. Até serve para uma função anti-inflamatória, coisas específicas, né? Mais de prevenção, quase como um antioxidante. Mas que o que a gente realmente precisa ingerir como nutriente essencial seria o DHA e o EPA, que são os que se encontram em alta concentração no reino animal. E alguns cientistas empenhados em fazer valer essa causa de buscar uma sustentabilidade, de buscar opções vegetais para todos os nutrientes, descobriu que algumas algas específicas do mar, unicelulares, produzem um tipo de óleo que é rico nesse DHA e nesse EPA. Então eles estão cultivando essas algas em grandes tanques. É muito bonito, as fábricas são tanques enormes que vão se girando na direção do sol, movimentando a água, ela está sempre em movimento, como no mar estaria, essa alga não pode estagnar. E aí eles prensam essa alga, extraem esse óleo, que é bioequivalente, de acordo com as pesquisas, mostrando que uma molécula de DHA é uma molécula de DHA, não importa se vem do reino animal ou do reino vegetal. Então eu fui atrás de localizar um fornecedor disso, ainda é uma tecnologia cara, ainda não se produz tanta quantidade, ainda é mais barato prensar um peixe. Eu acho que aqui não é só questão de se essa é sustentável, uma questão muito importante, não é só, eu não estou dizendo que não é uma questão, afinal está tendo um overfishing, né? Está se pescando toda a vida que tem no mar, com consequências imprevisíveis para o ecossistema. Vocês não estão entendendo de onde vêm esses suplementos de ômega 3 que tem por aí. Vem de alguém que pescou, então, alguns peixes, alguns não, pescou o que podia pescar, O que viu. e aquilo tem agora cápsula de ômega 3 no mundo inteiro. Pensa um pouco num negócio desses, como que isso deve destruir o planeta. Então só por aí você já tem uma coisa interessante. Só que outra coisa que me preocupa é qual o cuidado que isso tem em termos de oxidação, porque nós sabemos que esses ômega 3 são muito oxidáveis. Sim, moléculas muito instáveis. Muito delicadas, que facilmente se distorcem e podem virar coisas ruins para nós. Entendeu? Tem que ter A própria luz. determinadas substâncias protetoras, extrato de alecrim é muito bom para isso, né? Por exemplo.
fosfolipídios e outros elementos que protegem esse óleo, e mesmo assim a gente tem que proteger eles em garrafas escuras, se possível refrigerados, são muito sensíveis. Eu usaria sempre mesmo, refrigerado. eles são de águas frias, geladas. Então, o ômega 3 é de água fria, né? Ou de ambiente frio. As sementes de ômega 3 são sementes de ambientes mais frios. Ele se dá bem com frio. Se dá bem com frio. E aí a gente vê por aí os suplementos, né? A gente não sabe como é que é esse negócio. Nunca ninguém chegou e viu como é que... Eu tenho preocupação quando... Um dos motivos pelos quais eu acabo não prescrevendo muito suplemento. A minha intenção é muito boa ao prescrever um ômega 3, mas até que ponto que esse ômega 3 não está oxidado? Sim. E o Flávio é um cara que estuda essas coisas. Eu já conheço ele antes dessa conversa, e eu sei que ele vai muito atrás. E você viu isso quando você olhou esses ômega 3? Você conversou? Eu vi, né? Esse mercado de ômega 3, ele até teve uma exposição recente com aquele ômega 3 da comunidade paleo mundial. Como é que se chama aquilo? Blue... Não acompanhei, mas teve um ômega 3 aí. Teve um ômega 3 que foi desmascarado, enfim. Em todo isso, o ômega 3 é uma molécula muito importante, tem muito estudo em cima dela, todo mundo sabe que é um nutriente essencial. E isso que você diz é uma verdade mesmo, né? A maioria dos ômegas são oxidados. Eu visito fornecedores, conheço muitos fornecedores americanos que, por exemplo, pegam um peixe fresco no Alasca, no próprio barco já processa, ele acompanha o refrigeramento uma refrigeração desde o processo de extração até o transporte, até o momento de venda e vai para a geladeira da casa do cliente. Então esse tipo de critério no Brasil, pelo menos, é inexistente, não existe. É o que eu digo, eu vou botar o nome do site que eu admiro, gosto, não tenho nenhuma relação comercial com o Flávio Passos, acho que é por isso que eu gosto de falar do que eu gosto mesmo. E eu fui lá e eu vi o ômega 3, aí eu olhei e falei, nossa, é caro, mas é bom. Então, quer dizer, alguém que olha tudo isso vai estar num nível que certamente não pode ser o mesmo, não é mesmo, Flávio? Como é que é? É aquela coisa, uma pessoa olha para uma latinha de tomate orgânico, né, que foi lá cultivado, com cuidado, com tempo, com maturação, e acha caro ele custar, sei lá, 4 vezes o preço de um comum, ignorando que aquele foi inflado com fertilizante sintético, recebeu banhos de veneno, entre outras coisas. Exato, e aí nós temos o fator que eu acabei de falar, que eu falei no começo da nossa conversa, as pessoas não é para usar a vida inteira, é para usar pontualmente algumas coisas. Então, assim, é claro, se você pensa em incorporar tudo no teu orçamento de suplemento, você vai gastar milhões. Quem já não saiu com uma receita lotada de suplemento sabe quanto custa um negócio desse. É verdade. Ao passo com um bom supermercado, não é mesmo? Sim, sim. É muito interessante esse mercado de suplementos, né? Tem muita coisa legal de verdade, não só para suprir carências, mas para otimizar funções e até te levar para um certo nível de produtividade mental ou físico diferenciado. Coisas que você pode fazer, ferramentas para você usar pontualmente. O biohacking, né? Existe esse universo, que eu acho bem interessante. Eu tenho na minha casa, tem um laboratório. Se você abrir meus armários de suplementos, eu fico impressionado. Então, assim, de novo, colocando o Flávio em perspectiva, ele é um comunicador estudioso. Pensa no Michael Pollan nos Estados Unidos, seria uma versão brasileira que comunica, coloca no site, faz reuniões, faz encontros. Eu acho que todo mundo, quer dizer, o Flávio já é muito conhecido, ele tem um programa de televisão. Como chama teu programa e que canal? Uma Comer Bem que Mal Tem, no canal Sony. Canal Sony. Então, assim, é uma pessoa extremamente conhecida, poucos de vocês não devem conhecer. Recomendo que continuem acompanhando. E, Flávio, o que você acha que uma pessoa que não te conhece, até uma que te conhece, poderia começar a fazer a partir de hoje, em termos não só de alimentação, Sim. mas coloca um pouco do teu ensinamento, porque você é um cara que pesquisou tanto, que é muito admirável isso. Você não está na posição da autoridade do profissional de saúde, mas você está na posição de alguém que pesquisa muito. Você pode não dar consulta, mas você pode dar conselhos imensos. Fala para o pessoal alguma coisa. Assim, com tudo que eu pude absorver ao longo de 20 anos, visitando congressos, estudando direto com grandes professores, grandes profissionais, li incontáveis livros, pesquisas, né? O que eu aprendi, assim, que eu uso todos os dias, concretamente, é a percepção do que o meu corpo está falando comigo. Porque tem todo um conhecimento, que eu posso encontrar vários caminhos dentro do conhecimento para seguir
hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Mas tem uma coisa que é sensibilidade. Tem dia que eu acordo e meu corpo simplesmente não quer comer. E ao invés de eu forçar porque eu vi um estudo, ou alguém me contou que eu tenho que comer de tanto em tanto tempo, ou que me passaram uma dieta, se o meu corpo não quer comer, eu não como. E se teu corpo quiser comer um doce de sobremesa, ele come também. É isso, tem dia que, minha dieta, entre aspas, dieta padrão, ela tem um baixo teor de carboidrato, né? Eu como menos carboidrato, mas tem dia que eu acordo com vontade de comer carboidrato. Imagina que você não seja um sacerdote que nunca comeu um junk food na vida. Todo mundo, de vez em quando, é que as pessoas transformaram isso ou é demônio ou é todo dia, que não importa. Não é para ser uma coisa tensa, né? É uma jornada de autoconhecimento comer, né? Eu gostei desse negócio de ouvir o corpo. Muitos dos meus pacientes falam que depois que fizeram uma, entre aspas, desintoxicação, ou seja, começaram a cuidar da própria alimentação e do estilo de vida, começaram ao corpo mais ou menos falar para elas. E você começou a olhar mais. E como que começa isso? Por exemplo, hoje alguém que está nos assistindo, o que ela podia fazer nesse momento? Eu acho que o contato com o corpo, ele fica mais definido, ou em alta definição, você consegue sentir o seu corpo com mais detalhes, quando você começa a cultivar alguns instantes de silêncio diários. Não precisa ser grandes momentos, horas em meditação, com incenso, não é nada disso. É você simplesmente permitir-se não fazer nada por 1, 2 minutos, cria janelas ao longo do tempo, do dia para isso, né? Porque tem uma coisa, eu estudo neurociência também, eu fiz um treinamento muito interessante em Seattle recentemente, de uma semana intensiva, e eu percebi nesse treinamento que quando o sistema nervoso não tem que fazer nada, quando você não tem que pensar no futuro, lembrar do passado, estar ativamente projetando, executando, falando ou manifestando alguma coisa, ele se alinha, ele secreta substâncias e a sua percepção se expande. Então, não fazer nada de propósito, só respirar e estar aqui presente nesse momento, mesmo que seja por 1, 2 minutos, te deixa mais capaz de sentir o que o seu corpo está dizendo, de ouvir a voz do seu corpo, de entender o que ele quer, o que ele não quer. E aos poucos você vai chegando num ponto que você vai se aproximar de algum alimento e quando o seu corpo não quer, ele te dá um desconforto. Você fala, não, isso não, uma náusea. Um bom primeiro passo para isso é fazer uma coisa que num outro vídeo anterior, a gente conversou aqui com o médico, o Dr. Luciano Stanca, da medicina psicossomática, e o que ele falou foi parecido, quer dizer, você pega, relaxa e faz um checklist interno. Você fazer um checklist do seu organismo, mentalmente. O que o teu corpo diz, é tão bom isso. E outra coisa anterior que a gente fez foi uma introdução à meditação no sentido de respiração. Quer dizer, na hora que você passa esses 2 minutos sozinho, presta atenção na própria respiração. Isso pode também te levar a prestar mais atenção no teu corpo. Obrigado, Flávio. Obrigado pela excelente conversa.